Alô, 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 galera. Alô, você, aluno de História, aluno de Filosofia. Eu sou o professor Natanael e nós vamos trabalhar hoje mais um tema relevante, só que da filosofia. O assunto hoje é a reflexão acerca das questões ligadas à religião, ao preconceito, não é ligado à sua opção religiosa, à sua opção sexual, questão do racismo, também das diversidades, dos valores que são tão necessários, né, na nossa sociedade, que hoje se mostram assim tão escassos dentro desse tecido social do qual nós fazemos parte. Então, vem comigo, vamos fazer aqui algumas reflexões. Eu trouxe para vocês um slide onde nós apresentamos alguns textos, alguns tópicos e ao final também uma leitura de imagens, alguns gráficos, algumas tabelas onde nós ressaltamos pontos cruciais que merecem a nossa análise a respeito de todos esses temas que eu acabei de destacar aqui com vocês. Tá legal? Vamos nessa? Vamos ver o que é que eu preparei aqui? Vamos refletir? Vamos comigo? E sempre lembrando, o assunto é polêmico, o assunto é vasto e, obviamente, o que faremos aqui, como sempre fazemos, é um recorte. O que é um recorte? Nós pensamos, né, alguns pontos que consideramos relevantes, de modo que o assunto é quase que inesgotável. Então, vale muito assim você se aprofundar depois, lendo, pesquisando, vendo outros vídeos para ter realmente uma visão um pouco mais ampla sobre esses assuntos. O garotinho que está aqui nessa gravura, como você pode ver, foi um sujeito assim bem bonzinho, né? Responsável pela morte de não centenas, não de milhares mas sim de milhões de seres humanos na primeira metade do século XX. Esse camarada é o Adolf Hitler. Quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de racismo, obviamente nos vem à mente assim esse fenômeno que ocorreu depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos, que foi o nazifascismo, mais especificamente descendo para o nazismo, que tinham teorias de superioridade racial, que é um sustentáculo, que é um alicerce para o racismo. Não há racismo sem ideia de superioridade racial, e no século XX, sem dúvida alguma, um ponto crucial acerca desse assunto foi, sem dúvida alguma, o nazismo. Então nós trazemos aqui algumas analogias para que nós façamos aí esse debate, né, essa reflexão. Vou pedir licença a vocês fazer também algumas leituras, ao mesmo tempo em que vocês vão aí ouvindo e acompanhando, fazendo a leitura mentalmente aí comigo. Preconceito significa um juízo prévio, né? Por isso que a gente chama de preconceito, que é algo que vem antes do conceito. Pré, como sabemos, é o prefixo de antecipação. Desfavorável, geralmente desfavorável, sobre um indivíduo, sobre um grupo, com base em crenças, valores, em sentimentos negativos não refletidos e difundidos socialmente. Há diversas formas de preconceito, né? Nós podemos ter preconceito com relação à origem social do indivíduo, com relação à camada econômica na qual esse indivíduo faz parte ou pertence, com relação à sua origem, se é interiorana, não é? E de diversas outras formas de preconceito de gênero, e por aí vai, né? Com relação à opção religiosa, à opção sexual do indivíduo, poderíamos falar também outras formas de preconceito. E aí você vai entender também porque é que nós colocamos aqui a gravura desse menino bonzinho que é o Hitler, porque nós vamos realmente afunilar para a ideia nazista de superioridade racial. Tá aqui, ó. Adolf Hitler, com sua teoria de que a raça ariana seria superior a todas as outras, foi responsável direto pela morte de milhões de judeus, não apenas judeus, tá? O nazismo, com essa ideia, né, de superioridade racial, perseguiu outras minorias também, como homossexuais, como ciganos, partia para o lado também dos negros. É que não deu muito tempo se expandir devido à guerra que ocorreu, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu em caso de vitória dos alemães, aliás, diga-se de passagem, grande vitória dos
soviéticos, né? O cinema hollywoodiano sempre prega a ideia de que os Estados Unidos derrotaram Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quem derrotou o nazismo foi de fato o Exército Vermelho, o Exército Soviético. Foi o Stalin e não Roosevelt. Tá? É bom ler direitinho a história, que é para a gente não ser enganado com falsas ideias que são propagadas na mídia liberal. Mas enfim, como eu disse, não apenas judeus, mas também outras categorias, outras minorias foram perseguidas com essa tese, né, com essa teoria de que a raça ariana, branca, caucasiana, europeia, seria a alemã em específico, seria a raça tida como superiora e, consequentemente, teria o direito de se sobrepor sobre as demais. A ideia de intolerância religiosa. Quando eu era criança, nasci num berço evangélico, né? Meus pais já eram evangélicos por ocasião do meu nascimento. Então tínhamos sempre essa ideia na escola, na rua, né, de preconceito com relação à nossa orientação religiosa. Chamavam a gente de crentinho, chamavam a paz do Senhor, irmão, e faziam aquelas ideias bem jocosas e que buscavam nos ridicularizar. Hoje em dia, século XXI, podemos perceber mais de 40 milhões de evangélicos no país. Podemos perceber que a carga de preconceito e intolerância religiosa recai muito mais sobre os grupos que fazem parte de religiões de matrizes africanas, né? Como o candomblé, como a ubanda, como o voduísmo e outras manifestações religiosas cuja origem reside direta ou indiretamente na África. Esses sim, hoje em dia, são mais alvo, assim, que a gente pode perceber de uma forma muito clara dessa intolerância religiosa. Mas vamos lá o que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade em reconhecer e em respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros, ou seja, dos outros. Ou por uma inabilidade sua de reconhecer que o outro é diferente, mas não necessariamente pior ou melhor, ou simplesmente por uma vontade sua deliberada de assim pensar. Não é? Poderá ter origem nas próprias crenças religiosas de alguém ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e as práticas religiosas de outrem. A intolerância religiosa pode resultar em perseguição e ambas têm sido comuns através da história. Infelizmente não é um fenômeno novo. Eu citei meu caso nos anos 80, quando eu era criança, né? Porém, a gente vê na história o quanto os judeus foram perseguidos na Idade Média, o quanto puritanos, né, que são cristãos evangélicos, foram perseguidos na Alemanha, na Inglaterra anglicana. Então, assim, os huguenotes na França católica, né, do século XVI, XVII. Então, exemplos não faltam na história de perseguição religiosa. Fora isso, o Brasil, de certa maneira, tem eu não vou dizer harmonia, né, mas tem uma situação melhor do que em outros países, onde essa questão religiosa, ainda hoje no século XXI, se mostra bastante presente, a despeito de toda essa carga de preconceito que nós enxergamos de maneira muito clara com relação aos adeptos das crenças de matrizes africanas. Aí nós chegamos num ponto central da nossa aula, que é a questão e a análise sobre o racismo, tá? É uma palavra raça que eu também evito utilizar, porque sabemos que a biologia, não somos nós, professores ou, enfim, qualquer outra categoria que você venha fazer parte, não somos nós que falamos que raça não existe. É a ciência, é a biologia, não é? A ciência só dá conta da existência da espécie humana como um todo, é uma só, não está subdividida em raças. A raça, ela é uma criação humana, não é uma criação natural, biológica,
evolutiva, né, sob qualquer perspectiva que você queira imaginar. É uma criação política, é uma criação humana. Tá? Foi formada esses conceitos com interesses econômicos, interesses políticos, não é? E outros tantos que se manifestaram aí em determinadas sociedades, sobretudo na Europa, mas nada do que se falar, não há o que se falar ou na existência de raças do ponto de vista da biologia. É bom que se deixe isso bem claro. Bom, o racismo é um modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas, como eu já falei, que do ponto de vista biológico não existem, né? E raças, a existência de raças pressupõe também a ideia de diferenças. E diferenças também pressupõe, quando você admite a existência dessas diferenças, você também já está embutindo aí num conceito essa ideia de hierarquia, né? Ou de umas boas, outras não tão boas, umas melhores, outras piores, né? E consequentemente embutido a tudo isso, né? Atrelado a a esse caldo, a todas essas concepções, vem a tese do racismo. E aí eu continuo. Normalmente relacionando características físicas hereditárias a determinados traços de caráter de inteligência. Bom, um traço hereditário, o cabelo crespo, por exemplo, o nariz largo, os lábios largos, a pele com maior carga de melanina, a pele escura, são características hereditárias. Aí o racista, ele transforma isso em capacidade cognitiva, em medição e aferição da potencialidade de um indivíduo, julgando exatamente que essas características têm a ver com uma certa inaptidão que o indivíduo teria com relação ao seu intelecto, por exemplo. Claro que todas essas concepções pseudo-científicas já eram muito comuns no século XIX e até mesmo no início do século XX, que hoje não faz mais sentido, mas que em pleno século XXI, infelizmente, nós ainda conseguimos detectar em milhões de pessoas. Não são poucas as pessoas que, embora não assumam, têm esse tipo de pensamento enraizado na sua mente. A questão da homofobia também nos preocupa, porque, por exemplo, no Brasil, é uma das regiões onde se morre, onde se mata, né, mais pessoas por conta de sua opção sexual. Então, um gay, um integrante da comunidade LGBT+, por exemplo, quando ela é morta, uma travesti, né? Quando ele é morta ou morto, pela sua condição, não é? De opção sexual, pela sua opção sexual, configura exatamente o que a gente chama de homofobia. Mas não é necessário matar para ser homofóbico, obviamente, né? O simples fato de você discriminar, o fato de você querer, de alguma forma, repelir, rebaixar, não vou nem dizer odiar, querer o mal, querer exterminar, porque aí você já parte realmente para uma questão muito séria, né? Então todas essas variantes que eu coloquei aqui configura no indivíduo que o indivíduo seja portador aí dessa terrível chaga na sociedade, né, que é a homofobia. Tá aqui a conceituação mais técnica que eu trouxe para vocês. Série de atitudes e sentimentos negativos em relação às lésbicas, aos gays, aos bissexuais, aos transexuais, aos travestis. As definições referem-se à antipatia, ao desprezo, ao preconceito, à aversão e ao medo irracional, sem ter motivo algum, né? Somos todos iguais. O que pode nos diferenciar são algumas características físicas inerentes a todos. Mas, com relação às nossas potencialidades,
com relação aos nossos direitos, com relação à nossa integridade enquanto ser humano, nada nos diferencia, absolutamente nada. Nem a nossa opção sexual, nem a nossa condição financeira, nem a nossa origem, a nossa nacionalidade, a nossa idade, o peso que a gente ostenta com relação ao corpo físico, ou a nossa pretensa beleza, ou a nossa pretensa feiura. Isso não existe enquanto diferenciação de seres humanos na sua essência humana, tá? Tudo isso são criações humanas, tudo isso são criações políticas, tudo isso são criações com intuitos financeiros, sociais, políticos, econômicos, para rebaixar o outro, com pretensões de poder, que é absolutamente inaceitável na sociedade do século XXI, nos valores que nós ostentamos hoje em dia. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, com base em uma percepção de orientação heterossexual. O hétero, que é a pessoa que gosta do sexo oposto, ele se vê como o correto, ele se vê como modelo, ele se vê como o protótipo perfeito. E tudo aquilo que foge a esse modelo, tudo aquilo que é contrário na sua prática e orientação a esse sistema que ele encabeça, é considerado ruim, digamos assim. Que tolice, né? Outra coisa que é um verdadeiro câncer dentro da nossa sociedade é a ideia do patriarcalismo. Eu podia colocar junto aí também a ideia da misoginia, né? De que o homem, o machismo praticamente, de que o homem é o cabeça, o tampa, né? O dono, o que pode tudo, o que tem direitos, o que é superior. E a mulher é considerada aí nesse caso um ser de só menos importância. Nós vamos encontrar as raízes do patriarcalismo na nossa sociedade nos valores judaico-cristãos que foram trazidos para cá pelos portugueses, né? Obviamente, toda essa carga ela é transmitida de geração em geração e permanece muitos desses resquícios até os dias atuais. Uma das características da nossa sociedade ocidental é ser androcêntrica. Significa dizer o quê? Significa dizer que o homem tem essa preponderância, né? Vamos dizer assim. Quem, por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui. Digamos que uma menina, ela tem 2 irmãos. Vive com os pais, não é? São 3 filhos. No caso, uma menina, 2 irmãos, 2 meninos, 2 garotos, 2 rapazes e o casal. O que é que ocorre? Nas festas, né, que tem na cidade, os garotos eles são liberados para ir com seus amigos, tem um horário mais flexível para voltar, mais tarde, ou às vezes horário nenhum. E a garota não, ela é mantida ali com uma rédea bastante curta, com quem vai, que hora volta, não pode desobedecer, não pode falhar, não pode mentir, não pode escapulir. Então, esse pequeno exemplo que eu acabei de dar nos mostra aqui um pouquinho dessa ideia de que o homem pode, de que o homem tem esse papel, essa liberdade, e a mulher não. Né? Para ficar num exemplo assim corriqueiro do cotidiano da gente, para que possamos entender na prática a gênese do coração da ideia do patriarcalismo. Ok? Os direitos, os deveres, as aspirações e os sentimentos das mulheres acham-se há tempo subordinados aos interesses do patriarcado. Isso, como já disse, né, é histórico. E mesmo com relação aos gregos, não em Esparta, mas em Atenas, você tinha uma condição de inferioridade. Né? Nós herdamos muito, enquanto civilização ocidental, dos valores greco-romanos. E você poderia enxergar nas sociedades clássicas, sim, também esse traço de inferioridade com relação à mulher. Não era só de acordo com os valores judaico-cristãos, não. Tá? Que aí fica muita culpa para os valores judaico-cristãos, enquanto que na Grécia, em Roma, você tinha esse papel de inferioridade. Sim, nós herdamos um bocado deles também.
Bom, gente, eu trago aqui. Você sabe que o ser humano ele é um ser absolutamente complexo, né? Com uma gama de sentimentos, de diversidade com relação à sua formação absolutamente plural. Não é fácil, não é? Lidarmos com tudo isso. E aqui eu trago, quando eu falo de preconceito, quando eu falo de discriminação, quando eu falo de racismo, quando eu falo de homofobia, eu tenho também que explicar um pouquinho dessa complexidade do ser humano. Não é mole. Já diziam os Titãs, né, na sua música Comida. Lá dos anos 80 ele dizia: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, nós não nos satisfazemos só com alimento, só com casa, só com onde morar. A gente precisa de outras coisas, porque somos seres complexos, né? E aqui eu trago um pouquinho de itens, de pontos relativos também aos nossos valores, né? E para nossa reflexão ética, para que possamos também ter uma visão assim razoável sobre a complexidade do ser humano. O que é que trazemos aqui? Olha só, a honestidade, a humildade. Só tem coisa boa não, vou botar coisa ruim aqui também, tá? A solidariedade, a sabedoria, a amizade, o caráter, a bondade, a fraternidade, a sinceridade, a responsabilidade. Olha só quanta coisa. Mas aí eu disse que não ia colocar só coisa boa. Eu poderia ter trazido aqui também a inveja, a ganância, que pode ter um ponto positivo também, mas isso é uma outra discussão. A falta de empatia com o outro, a avareza, não é? A falta de compaixão. Então é uma complexidade para cada item, a soberba, né? Para cada item desses positivos que nós colocamos aqui, você teria no mínimo mais um, que seria a sua antítese, que seria o oposto, e que todos os seres humanos têm em menor ou em maior grau, de forma mais domada e contida, ou de forma mais expansiva e incontrolada. Vamos lá, olha só, o que é que eu coloquei aqui para a gente refletir antes de vermos as últimas imagens desse slide. Simbora. Olha só, que são indagações, né? Eu coloco aqui. Qual a sua concepção em relação a esses valores? E será que nós todos possuímos esses valores? Se saudáveis mentalmente, sim. Mas em uns de forma mais aflorada, como eu já disse, né? Ou em outros de forma mais contida. Em uns elenca-se valores tais como prioridade, como norteadores da nossa vida. Em outros valores. Por exemplo, uma pessoa que decide ser uma pessoa altruísta, que ajuda o próximo, né? Que tem compaixão, que se vê olhando para o outro e, consequentemente, se colocando no lugar do outro. Uma pessoa pode colocar isso como um plano de vida, como meta de vida, como espelho de sua vida, como um reflexo para a sua vida. Outro não, outro pode colocar a humildade, a quietude, viver no seu canto, na sua, sem olhar, né, o que está em sua volta, mas ao mesmo tempo ali sem atrapalhar ninguém também. Então, veja que são coisas bem distintas, igualmente positivas, mas a primeira postura que eu coloquei, um impacto maior ao redor das pessoas que estão ali convivendo, porque o altruísta é o que auxilia, ajuda, ampara, não é? Socorre. E o outro não faz mal, mas também não é muito de fazer o bem, não. É mais de ficar na dele ali, calado, quieto e observando as coisas. Vejam que não há necessariamente maldade em um ou no outro, mas também o impacto que você tem na vida dos que te cercam, na postura de um, na postura do outro, é diferente. São de fato valores? E aí a gente faz uma breve análise aí sobre o que é valores. Valores, pessoal, não estou falando de nada financeiro, né? É um conjunto de crenças e um conjunto de conceitos de vida, de visão de mundo, um conjunto de assim
como é que eu posso dizer a palavra? Princípios, né? É isso que eu queria lembrar. Um conjunto de princípios com os quais você, ou para os quais você não abre mão. Você não negocia. Ao contrário, você coloca esses princípios como norteadores de sua vida, conforme dei um exemplo aqui, e poderia dar outros tantos. Uma pessoa que considera muita amizade, nada de trair, nada de se fazer de refratário. Você quer estar no meio, você quer estar junto, você quer conhecer, você quer se integrar, você quer, enfim, dividir, né? Então, só para ficar num exemplo aí, ou mais um exemplo aí do que seria um valor. E aqui, você pensa que eles são inatos ou são construídos historicamente? O que vem a ser inato é aquilo que vem com a gente, já meio que hereditariamente, né? Já desde o nascimento, já desde o berço. Ou não, ou é uma construção que se faz historicamente ao longo da sua vida, ao longo do seu aprendizado, da sua trajetória, de acordo com o meio que você está inserido. Pense e veja e reflita. Eu não vou responder, vou deixar a provocação para você pensar. Esses valores, né? Esses princípios que eu aqui destaquei, vários, eles meio que nascem com o indivíduo, eles meio que já surgem para o cara ali desde o nascimento, já é inato, já vem com ele, ou isso é aprendido, desenvolvido, incorporado ao longo da trajetória. Pense e veja que tipo de ideia você tem sobre essa provocação. E aí estamos chegando na reta final. Muita atenção agora. Você já escutou a expressão relativismo moral? Vou explicar o que é isso, né? Obviamente. Você acredita em valores universais? Relativismo é aquilo que pode ser, mas também pode não ser. Porque você vai levar em conta diferentes variáveis. Não é? Por exemplo, se eu digo que determinada conduta é antiética, por exemplo, você falar para uma pessoa, fuxicar, né? Fofocar, enfim. Isso é uma conduta antiética? Aí um pode dizer, sim, claro, está falando do outro pelas costas, onde já se viu, isso é um absurdo, isso é, né, intolerável, inaceitável. O outro pode dizer, não, mas nem sempre, peraí. E se ele estiver falando ali uma coisa para ajudar, para construtiva, né, para auxiliar, para de alguma forma contribuir para que aquela pessoa cresça ou evite um determinado mal. Então, nem sempre a fofoca vai ter um lado negativo, nem sempre o fuxico vai ser algo ruim, né? Pode ter um propósito nobre ali. Então, isso é ser relativista. É você não ir a ferro e a fogo. Né? É você aceitar que existe outra ou até mesmo outras possibilidades, conforme o exemplo que eu acabei de dar aqui, tá ok? Então você acredita que existem valores universais que valem para todos, independentemente da sociedade, da época, do contexto político, econômico, social que o indivíduo se encontra inserido? Vou dar um exemplo para você, olha só. Vamos lá aqui. Vamos pegar essa ideia da fofoca, do fuxico, né? Ser fuxiqueiro, fazer uma fofoca, é reprovável, independentemente da questão, do caso, independentemente da situação, independentemente se o cara está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Iraque, independentemente se ele mora no sertão ou na capital, fuxicar vai ser sempre errado, sempre ruim, sempre reprovável, ou não, ou depende, ou nem sempre. Ou talvez sim, talvez não, dependendo de outras questões. Então, isso é ser relativista, isso é um relativismo moral, e isso é a ideia de se conceber ou não valores universais. Valor universal seria pensar assim: não, falou dos outros pelas costas, fuxicou, fofocou, reprovável, conduta errada, ruim, não pode.
E isso é a ideia do valor universal. E o valor relativo, não é? É aquilo que eu falei quando você admite aí uma outra possibilidade, um outro caminho, quando você relativiza, quando você aceita outra interpretação, a depender de outras variáveis, conforme exemplifiquei aqui. O pensamento reflexível sobre isso é bem interessante. E nos deixa na dúvida, né? O que é, o que não é. Aí eu trago aqui mais 3 lâminas para a gente fechar a aula de hoje. A primeira fala: frases preconceituosas mais faladas. Olha só, primeira frase. Você acha que não tem preconceito nisso, né? Você pode dizer, isso é uma frase normal, comum, eu escuto, eu digo isso. Mas na verdade tem um preconceito embutido, que você nem percebe. Vou explicar. 49%, mulher tem que se dar o respeito. Só a mulher tem que se dar o respeito. Às vezes o cara fala, né? Ah, a mulher não, a mulher tem que se dar o respeito. Todo ser humano precisa se dar o respeito. Todo. Independentemente se é mulher, homem ou outra coisa. Essa outra. Mulher no volante, perigo constante. Você já deve ter ouvido isso, né? Que é a discriminação, como se a mulher, como um todo, todas elas, generalizando, não soubessem dirigir, não fossem capazes de dirigir de forma eficaz, segura, etc. Não sou preconceituoso. Até tenho um amigo negro. Olha que coisa ridícula, né? Pode ser gay, mas não precisa beijar em público. Você não está aceitando que o outro beije o companheiro, a companheira em público? E ainda diz que não tem preconceito, rapaz? Ele ou ela é bonito ou bonita, mas é gordinho. Mas, é bonito, mas... Tá entendendo? Aí você já tem o preconceito aí com relação ao peso daquele indivíduo. Toda negra ou mulata tem samba no pé. Aí você associa a cor negra, ou a cor parda, enfim, somente a uma qualidade, a qualidade da dança. Né? Meio que desprezando que aquela pessoa tem outras virtudes. E certamente tem. Isso é coisa de viado, é viadagem. Muito comum isso, principalmente os homens dizerem, né? Como se existissem coisas só de homem, coisas só de mulher, coisas só do homossexual. E que não pode, o homem não pode fazer isso e a mulher não pode fazer aquilo. Olha só quanto sectarismo. Olha só quantos muros nós construímos. Né? Muros intransponíveis ao dizermos que isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Separando de tal maneira que construímos essas muralhas, essas jaulas, não é? Nas quais não podemos nos libertar. Talvez você nunca tenha pensado de quanto essa frase ela contém essa carga pesada de preconceito. E por último eu coloco aqui, ela não é mulher para casar. Olha só, porque tem comportamento A, comportamento B, essa aí é só para você farriar. Frase tipicamente, não é, machista. E aí eu trago alguns dados aqui para nossa reflexão, para a continuação da nossa reflexão. Ó. 13 milhões de desempregados no Brasil. Já temos até um pouquinho mais, já temos até uns 14 milhões aí de desempregados. E desses 13, 14 milhões de desempregados, a quantidade de negros é substantiva. 63,7% são não brancos, quer dizer, pretos e pardos. No meio, bem mais da metade, né? No meio desses 13 milhões de desempregados. E aqui tem outras estatísticas, ó, com relação ao rendimento. Pretos e pardos ganham menos, ganham bem menos do que os funcionários brancos. Trabalhadores domésticos no país, a maioria esmagadora, não brancos, né? Pretos e pardos representam 55% da população. No entanto, quando se diz respeito, por exemplo, à ocupação de cargos públicos, não são a maioria, não são a minoria. Você quer ver outro dado interessante? As mulheres, né?
Já tem uma lei que obriga os partidos políticos a colocarem um determinado percentual de candidatos ali mulher. Exatamente para tentar nivelar um pouco a disparidade que tem dentro da política. A esmagadora maioria dos deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República, obviamente, né, são homens. E são homens brancos, e quase todos também pertencentes a determinados clãs políticos. É um negócio assim que é uma verdadeira casta. E para finalizar, pessoal, uma análise aqui do cérebro humano, né? O cérebro de um negro é assim, o cérebro de um branco é assim, e o cérebro de um asiático, de um africano, de um nórdico, enfim, né, de qualquer região do planeta. É igualmente dessa forma, mas o do racista não. Deu para perceber a crítica, né? Através da leitura de imagens. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos nessa. Abraço.